Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube Cássia Finanças. E eu decidi hoje trazer um vídeo que eu posso dizer que vai ser um dos melhores vídeos que eu já gravei aqui para o YouTube, tá? Se não o melhor. E sim, esse vídeo vale a pena você ficar do começo ao fim, porque é um vídeo onde nós vamos ter visão, tá? Eu vou mostrar para vocês, estou até preparando aqui o meu Miro, depois a gente vai para outra tela. Eu quero mostrar para você no detalhe como que você deve negociar as suas dívidas. Sim, esse vai ser o tema desse vídeo. Como negociar as suas dívidas de forma estratégica ainda em 2025. Ou enfim, quando você estiver assistindo esse vídeo, tá? Primeira coisa. Esse vídeo, ele foi feito para aquela pessoa que, infelizmente, no colapso, deixou alguma dívida em aberta por falta de conhecimento, estrutura, ou aquela pessoa que também está chegando no ponto de deixar uma dívida em aberto. Um ponto muito importante, sou estrategista financeira, não concordo de forma isolada com pegar empréstimo, com deixar dívida em aberto. Isso de forma isolada não resolve a vida de ninguém, tá? Mas eu sei que sim, existem muitas pessoas aqui nesse vídeo que não buscaram ajuda, demoraram para buscar ajuda e agora precisaram utilizar dessa estratégia e não sabem o que fazer daqui para frente. Porque sim, gente, pode ser um tiro no pé você deixar de pagar uma dívida e logo após negociá-la com o banco em 1 milhão de parcelas, não é mesmo? Então eu vou te explicar aqui como que você se diferencia da manada, como você precisa estruturar a sua dívida, como tomar posse dela, para que aí sim você possa conseguir boas negociações. Então pega um cafezinho, senta a bunda aí na cadeira no sofá, porque agora você vai aprender de uma vez por todas a negociar as suas dívidas da melhor forma possível para você. Vamos lá? Vamos começar esse vídeo então. Esse vídeo vai ser muito interativo, por isso que eu decidi compartilhar a tela aqui com vocês, tá? E eu preciso explicar um ponto antes de falarmos sobre valor base de dívida, como identificar, como calcular o valor da minha dívida. Primeiramente, gente, nós precisamos entender que toda dívida tem um risco. Por exemplo, um financiamento, um consignado, um home equity, uma alienação fiduciária tem um risco judicial diferente do que, por exemplo, um cartão de crédito, um cheque especial, um empréstimo pessoal. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu vou colocar aqui em cima para você assistir esse vídeo, tá? Precisa estar aí na sua playlist de vídeos, porque ali eu explico o risco de cada dívida. Não é só deixar de pagar a dívida, você tem que saber qual o risco dessa dívida perante o seu contexto orçamentário, para que, se necessário essa estratégia, você se sinta protegido, beleza? Mas vamos lá, eu quis trazer aqui, nesse primeiro instante, um quadro onde existem 4 post-its, tá? E aqui a gente vai usar o exemplo de que você deixou um cartão e um empréstimo em aberto, beleza? Para que a gente possa começar esse movimento, vamos lá. Quando a gente fala de dívida de cartão e empréstimo, nós precisamos entender o valor que nós pegamos. Quando o assunto é cartão de crédito, é entender qual o limite que nós tínhamos com o cartão de crédito. Então, nesse caso aqui, de exemplo, nós vamos dizer que você tinha 20 mil reais de empréstimo de cartão, tá? Desculpa, de limite. E o empréstimo que você pegou 30 mil reais, beleza? Agora nós vamos entender o valor que você pagou, o valor que você utilizou. Sobre o cartão lá de limite de 20 mil, você utilizou 10 mil reais. Ótimo, essa informação é importante. Cássia, eu utilizei 100%, beleza, utilizou 100%. E do empréstimo que você pegou, você utilizou 30, ok? Mas você já pagou 10 mil reais, uma informação muito importante. O valor de empréstimo que eu peguei versus o que eu já paguei, beleza? Então, o que seria o valor base? O valor base seria o valor que eu peguei e o valor que eu paguei, que eu utilizei. Então, por exemplo, neste caso aqui, se eu peguei 20 mil e eu utilizei só 10,
o valor da minha dívida, o valor base dentro do cartão é 10 mil, certo? E quando eu falo do valor do cartão, o valor que eu peguei foi 30, mas eu já paguei 10, então aqui o valor da minha dívida é 20. Ou seja, eu já encontrei o valor base da minha dívida. O valor base da minha dívida é 10 e 20 mil. Por que eu falo isso? Porque quando o banco começar a te cobrar, ele vai dizer que o seu cartão que você utilizou 10 virou 20, 30, até 40 mil. E aí o banco vai dizer assim, ó, conseguimos 50% de desconto para você fazer o pagamento. E aí você vai dizer assim, nossa, 50% de desconto. Porém, esse desconto não é sobre o valor base da sua dívida, e sim sobre o valor que o banco definiu. Então, nesse primeiro momento, o que você deve fazer para que você comece a se diferenciar da manada é entender qual o seu valor base, beleza? Agora a gente vai evoluir um pouco o seu nível de compreensão, porque depois que eu descobri o valor base, eu preciso entender a partir de agora como negociar isso, qual o momento ideal. Então vamos lá. Vou contar uma historinha para vocês, tá? O banco, a sua agência, ela é como se fosse uma empresa. Então, ela tem que gerar lucro lá pro bancão, certo? Então, dentro do fluxo de caixa lá do banco, o que tem que fazer a agência? Tem que gerar receita. Qual é a receita da agência? É juros, né? Ela tem as despesas delas, inadimplências dos clientes, e a última linha é lucro. Ela sempre tem que gerar lucro para o banco. Então, quando o cliente ele começa a ficar inadimplente, o banco ele tem que tirar lá da receita dele para cobrir o buraquinho de todos os clientes. Só que conforme o tempo vai passando, esse peso, esse percentual, ele vai crescendo. Ou seja, ele tem que tirar um percentual maior da receita dele para cobrir os buraquinhos dos inadimplentes. Mas é aqui que entra a grande questão de quem se diferencia da manada e quem não se diferencia. Vamos lá. Quando eu estou com digamos que eu deixei o meu cartão em aberto, ou empréstimo, enfim, e aí no próximo mês o banco vai lá e diz assim, Cássia, eu tenho uma condição aqui para te negociar isso, tá ficando muito alto, os juros estão crescendo, para te estancar a sangria de juros, vamos negociar? E aí aqui, obviamente, o valor de juros ele tá maior, né? E eu aceito uma negociação aqui. O que eu fiz? Uma negociação burra, porque eu poderia ter negociado aqui, então, se fosse para negociar. E aí, quando eu negocio aqui, a única condição que o banco tem para me disponibilizar é parcelamento. Parece ser uma condição ótima, porque ele diz, eu consigo fazer em até tantas vezes para vocês. Aquilo parece ser atrativo, mas na verdade, o banco só está duplicando os juros daquela dívida, porque para ele ainda não está tão pesado, entendeu? Pagar a sua dívida. Então, ele vai botar juros que ele puder para que ele ganhe muito aqui, para que ele não saia no prejuízo. Ele já teve um prejuízo aqui, né? Então, quando eu negocio aqui, provavelmente eu não vou ter uma base orçamentária bem feita, eu nem sei o que eu estou fazendo. Eu recebo muitos clientes aqui que entram em renegociação, e se você for lá no vídeo de risco de dívida, você vai entender que renegociação é uma dívida de risco altíssimo para você, facilitador para uma questão judicial, tá? Então tem que ter muito cuidado, porque quando eu negocio aqui, é uma negociação burra, com muitos juros. E aí, qual é o diferencial? Com o prazo de 90 a 180 dias, essas dívidas elas começam a diminuir. Por quê? Porque eu falei para vocês do prejuízo do banco, certo? Então, com o prejuízo, a minha dívida, ela começa a melhorar a condição dela, ela começa a diminuir. E é aqui um prazo de oportunidade para que eu possa negociar a minha dívida com uma condição mais atrativa, com um valor menor, até sem juros, tá? Então, sim, existe o prazo de oportunidade, existe o prejuízo do banco, PDD, que se eu não entendo, normalmente a maioria das pessoas negociam aqui no meio do caminho e pagam muitos juros. Na verdade, não conseguem pagar, mas aí daqui para frente, minha amiga, quando eu renegocio, a dívida passada ficou para trás. Agora começa o dobro da dívida de novo e eu tenho a grande chance é que eu entre novamente em renegociação. Então, se você realmente decidiu não pagar mais uma dívida e quer se diferenciar da manada,
Tá aqui o segredo por trás dos bancos, tá? Só que agora eu vou falar uma coisa para vocês que eu, como estrategista financeira, nunca poderia deixar de falar com vocês, tá? Porque esse é o meu papel, é trazer educação financeira, consciência, não é dizer assim, deixa de pagar uma dívida, faz isso. Não, isso é estratégia de forma isolada. Mas vamos lá, não adianta de nada eu deixar de pagar uma dívida se eu não souber disso aqui, ó. Eu preciso sim alinhar o meu orçamento financeiro, entender receita, despesa fixa, estilo de vida. Por quê, gente? Tem pessoas que estão tão no colapso do endividamento que a dívida já nem faz mais parte do orçamento, tá um além. Então, se eu tiro a dívida, eu só garanto que eu não alimente mais esse ciclo. Só que mesmo eu tirando a dívida, o meu orçamento ainda não tem sobra. Sim, tem casos assim. E aí eu preciso analisar uma renda extra, eu preciso validar possibilidades dentro do meu orçamento para que eu consiga pagar aquela dívida que ficou em aberto. Porque o banco vai vir, ninguém aqui é alecrim dourado dos bancos. Então eu preciso ter o compromisso de deixei uma dívida, eu preciso ter organização financeira, tá? Então eu preciso ter uma base orçamentária bem feita, ter limites de gastos, agora não vai ter cartão. Então assim, quais são os limites de lazer, de gastos pessoais, de supermercado, de transporte? E com essas duas linhas, gente, eu preciso garantir isso aqui, ó. Projeção de reserva financeira e projeção de quitação de dívida, tá? Eu, como especialista aqui com os meus clientes, eu alinho o quê? Ele precisa ter minimamente 20% do que sobra indo para uma caixinha de reserva financeira, porque essa reserva ela vai garantir que qualquer imprevisto ele seja sanado, porque novamente, ninguém é alecrim dourado, então os imprevistos eles não escolhem CPF, mas 80% de tudo que sobrar desse orçamento precisa ir para a caixinha de quitação de dívida, porque a dívida tem que ser paga e o nosso objetivo é pagar essas dívidas em cash, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui. R$1.000 de reserva vai ser então, se eu seguir esse padrão de 20/80, será R$200 para reserva e R$800 para plano de quitação, entendeu? Então precisa todos os meses fazer essa projeção de reserva, não pode mexer na caixinha de plano de quitação e a reserva financeira vai ser alimentada para que você consiga garantir os imprevistos que vão sim acontecer, beleza? Então aqui falamos sobre a base orçamentária. E agora vamos falar um pouquinho sobre negociação, tá? O que a gente precisa entender sobre a questão de negociação? Cássia, fiz tudo o que tinha que ser feito, eu ajustei o meu orçamento, eu alinhei as dívidas de risco alto e risco baixo, o que tinha que ficar, o que não tinha que ficar, vi os vídeos que você postou aqui e agora chegou o momento de negociar com o banco já diminuiu a minha dívida, já tá me trazendo uma condição mais atrativa. Como que eu faço? Vamos lá, vamos usar o exemplo aqui, por exemplo, ó, de que uma dívida que você tem é de 10 mil, né, como a gente comentou lá, e uma dívida, eu vou usar um pouquinho mais do que o valor de 20, vou usar 50 mil aqui, ó, o meu valor base é 10,50. E aí, Cássia, o que acontece? A dívida de 50, ela vai aumentar, né, para 60, 70, pode chegar a 80 mil e depois ela vai começar a diminuir. Então ela vai para 50, 40, 30, 20. E aí talvez ela pare aqui nos 20 mil. E eu pense assim, poxa, mas eu não tenho 20 mil para pagar essa dívida em cash. Como a de 10 que vai baixar para 5, para 2, para 3, enfim. E aí eu consigo pagar isso no cash, né? Quando a dívida, a maior dívida que você tem, mesmo que ela diminua, ela ainda fique alta, aí sim, dentro lá da sua base orçamentária, você vai entender aqui o que você consegue pagar parcelado. Então, por exemplo, quando a gente faz uma análise de parcelamento de dívida que é alta, eu tenho que olhar lá para minha linha, da linha de quitação de dívida que eu estou reservando. Nesse caso, R$800. O que eu oriento o meu cliente, tá? Se você realmente quer entrar em algum parcelamento de uma dívida que você que sabe que não vai conseguir pagar em cash, o que você pode validar? Até 50% do valor que está indo para a caixinha de plano de quitação, você pode considerar como uma parcela. Ou seja, nesse caso aqui, eu estou direcionando 800 para a caixinha, até R$400 eu posso direcionar para um parcelamento ativo da minha dívida. Por quê?
porque ainda vai sobrar R$ 400 para eu continuar reservando para aquela outra dívida e eu não movimento a minha caixinha de reserva financeira, entendeu? Então, nesse contexto onde eu tenho muitas dívidas em aberto, onde eu decidi deixar uma dívida alta em aberto, eu tenho sim a possibilidade de entrar em um parcelamento, mas tem que ter muito cuidado, gente. Não pode cair na pressão, por isso que eu falo. Assista os meus vídeos anteriores onde eu falo de risco de dívida. Existem outras estratégias, tem um vídeo até que eu falo sobre estratégias, não só essa de deixar de pagar, onde você pode entender também o que fazer com essas dívidas que você não pode deixar de pagar, para que você tenha uma diluição orçamentária e consiga ter essa projeção de sobra. Não adianta nada eu deixar a dívida em aberto se eu não conseguir ter sobra. Se eu não tenho sobra, mesmo deixando dívida em aberto, eu preciso fazer renda extra. É necessário. Eu entendi que a minha despesa fixa, o meu estilo de vida, que garantiu as dívidas. Ou seja, eu não dou conta do meu orçamento, por isso que eu estava fazendo dívida. Então, resolvi a dívida, agora eu tenho que resolver o meu orçamento. É a base, é uma estrutura de uma vida financeira daqui para frente, porque eu resolvo o passado, mas eu preciso garantir que o futuro não se repita, tá? Então é isso, gente, um vídeo aqui bem explicativo para vocês. Novamente, isso aqui de forma isolada não resolve vida de ninguém. Se você sabe que depois de tudo isso aqui que eu te expliquei, você ainda não vai conseguir fazer sozinho, tem medo, não tem tempo. Eu atendo pessoas aqui que ganham renda acima de 10, 20, 30, 40, 50 mil reais. Pessoas que não têm tempo para fazer tudo isso, olhar detalhes e precisam de ajuda, precisam investir para acelerar o processo, tá? Então, se você deseja também a minha ajuda nesse processo, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram para que você possa me seguir. Vou deixar aqui também o link de aplicação para que você se aplique lá e tenha contato ao meu WhatsApp direto, porque sim, a gente pode te ajudar a acelerar ainda mais esse processo. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado, tá? Se inscreva, obviamente, no meu canal para que você possa receber mais e mais conteúdos como esse e comente aqui embaixo o que você gostaria de também visualizar por aqui, tá bom? Um grande beijo e até mais!